Hoje eu quero falar sobre essa obra, A Relíquia, do Eça de Queiroz, uma obra que foi publicada em 1887 pelo autor português Eça de Queiroz. Então, bem, essa é uma obra da era do realismo. E como sendo da era do realismo, ela tem características bem do naturalismo, com a riqueza de detalhes. Todas as cenas elas são bem detalhadas aqui nessa obra. E também há uma crítica aqui, né? O autor Eça de Queiroz, ele faz uma crítica ao movimento anterior, que é o romantismo, como a exacerbação da valorização da pátria, né? Todo aquele patriotismo, ele é criticado aqui, além também do comércio com as indumentárias santas, né? Com os relicários, aqui são identificados aqui nessa obra, que conta a história de Teodorico. Teodorico, ele mesmo que conta a história, ele é o narrador personagem, portanto, e ele conta a sua história desde a infância, quando ele perder a mãe, né, no parto, o pai aos 7 anos, ficando ele então órfão e sendo criado pela tia, né, que é a Dona Patrocínio das Neves. A tia ela era muito beata, tinha até mesmo um oratório na sua casa. E ela cuida muito bem do menino junto com a empregada que ela possuía. Então, quando ele tinha 9 anos, ela coloca ele num colégio, né, para estudar para vir a ser padre, que é o Colégio dos Isidoros. Ele vai, mas ele não tinha muito a vocação para as coisas santas, né? Mas ele sempre se doutrinava pensando que era preciso agradar a tia Tite. E há uma passagem que ele fala: é preciso agradar a tia Tite, pois ela era detentora da Bolsa Verde, né? Pois ela era detentora de uma grande fortuna que o seu tio, né, esposo falecido da Dona Patrocínio, deixou uma fortuna quando vier a falecer. Então ela era dona de muitas propriedades e por isso mesmo ela sempre tinha ao seu redor os seus amigos, o Padre Pinheiro, o Isidoro e o Casimiro, o Justino e o Casimiro. Então, era assim que se constrói o cenário, né? Sempre as cenas se passam na casa dela, em jantares nos quais os cavaleiros estão conversando, na presença da Dona Patrocínio das Neves e o Teodorico. Então o tempo passa, né? Ele termina os estudos, vem do colégio, do internato e retorna, né, para residir com a sua tia, né, a tia Tite, a Dona Patrocínio das Neves. E aí ele se dedica, né, a agradar ela, a ir ao oratório junto com ela, a fazer os favores cristãos, ir nas missas que ela pedia a ele, sempre com muita frequência. E ela pensava que ele tinha vocação para essa vida santa. Mas ele, sempre que possível, agora já adulto, quando ia a essas missas, sempre quando havia um tempinho, ele dava um jeitinho, uma fugidinha para ir se encontrar com as moças pela Lisboa. Então ele vem a ter um caso com a Adélia, que era uma moça de vida fácil na época, e ele se encontra com ela. A tia Tite começa a notar que ele cresceu e que está indo nas missas e por isso ela fica feliz. Então ela deixa ele passar um pouco mais do horário, né, na noite na rua. E ele aproveita para ir ver a Adélia. Até que um dia a Adélia pede dinheiro emprestado para ele, 8.000 libras, e ele empresta para ela nessa quantia. Ele consegue com o rapaz que cuidava das finanças da tia e ele empresta para ele a quantia. Aí ele vai até lá a residência da Adélia e dá para ela esse valor. Ela o trata com muitos mimos,
muito carinho e ele fica muito feliz. Só que depois de um tempo, o Teodorico vai para visitar ela e descobre que ela tinha um amante, o Adelino. E ele demonstra, né, cria uma cena, demonstra a descoberta. Ela o expulsa da sua casa e pede para ele nunca mais retornar. Ele retorna algumas vezes, mas ela pede até mesmo para que joguem um balde de água suja nele, para ele não retornar mais. A partir daí, a vida dele torna-se muito sem graça, pois não tem mais os carinhos da Adélia, né? Para recompensá-lo de toda essa vida sacrificada que ele tem, indo a missas, a oratório junto da tia. Então, para ele, a cidade de Lisboa passa a ser uma cidade muito triste. E ele tem até a ideia de pedir para a tia para ir para Paris. Só que a tia, como era muito beata, ela não iria aceitar que ele fosse, né, para uma cidade que ela dizia que era só de luxúrias. E numa conversa, numa janta, ele toca no assunto em Paris, perto dos cavaleiros amigos da dona Tite, e ela diz que não, que lá é uma cidade de relaxações, né, que ela era contra esses namoricos de Paris. E lá nessa janta fica decidido que Teodorico iria para uma viagem, né, uma expedição até a Terra Santa, pois a tia Tite, ela era muito doente e ela ficara sabendo que se fosse a pessoa fosse a Terra Santa ou até mesmo um familiar, seria como agradar muito ao nosso Senhor Jesus, e isso poderia acarretar uma cura de todas as enfermidades para a pessoa que fosse, né, ou que enviasse um familiar. Então, como ela era muito doente, ela tem a ideia então de enviar o Teodorico para lá para que ele trouxesse-lhe uma relíquia que pudesse a curar de todas as doenças, né, todas as enfermidades que ela era cometida. Então ele vai, primeiramente, ele não se agrada dessa viagem, pois para ele seria uma coisa muito monótona. Só que depois ele vê nessa viagem uma possibilidade de poder passar por outros lugares, pois até ele chegar à Palestina, ele iria passar por outras cidades. E foi o que aconteceu, pois ele vai até Alexandria, onde ele encontra Topsius e o amigo Pote. E o Topsius, ele era um arqueólogo, então ele conhecia bastante dos relicários, né, das relíquias, então para poder explicar ao amigo. Lá na Alexandria, o Teodorico, ele conhece uma moça que vendia flores e artesanato na rua, a Miss Mary, e ele passa a ter um caso com ela, né, durante toda a sua estadia lá por Alexandria. São noites calientes entre eles, e ela, quando ele está se despedindo para então partir para a Terra Santa, ela dá de presente a ele a camisolinha branca com as quais eles passavam suas noites. E ela escreve um bilhete para ele, né? Ao meu portuguesinho, ao muito que gozamos. E assinado M.M. E ele enrola num pacotinho, né, esse presente e guarda dentro da sua mala. E aí ele parte para a Palestina. Tá. Chegando lá, ele começa a narrar tudo que ele encontra lá pela Palestina, sobre os costumes do local, sobre as missas, sobre as pessoas, sobre o comércio que era feito na frente dos templos. E ele começa a observar tudo isso e começa a pensar o que ele levaria de relíquia santa para a tia Tite. Até que ele tem ideia, a partir de que ele passa por uma árvore, e ele fica muito
intrigado com aquela árvore cheia de espinhos. Ele chama a árvore até de monstro no livro. E aí ocorre a ele a ideia de levar o galho com aqueles espinhos e mentir para a tia que é daquele galho, daquela árvore, que fora feita a coroa de espinhos de Jesus Cristo. E ele arruma aquele galho de um jeito, né, que parece uma coroa e embrulha para a tia. E né, passam 2 capítulos onde ele vai narrando a sua expedição pela Terra Santa, até que é chegado o momento do seu retorno. A partir que ele retorna, ele está se sentindo um novo homem, pois na concepção dele, a tia, a partir dessa ida dele até a Terra Santa, seria como ele subir de posto no sentimento que a tia havia por ele. Ela olharia para ele com outros olhos. Então ele passa até mesmo a ter coragem de fumar na frente da tia, coisa que antes ele não havia. Ela nem sabia que ele fumava. E ela passa a respeitá-lo. Ele passa até a ter a voz mais forte, uma voz mais firme. Ele se sente um homem, agora um homem forte, um novo homem. Só que ele deixa para entregar a relíquia à tia, né, à noite, durante o jantar. E aí é feito um jantar para comemorar o retorno dele, com todos os cavaleiros e agora na presença de mais um cavaleiro, o Padre Negrão, um novo amigo que a tia Titi havia feito durante a viagem do Teodorico. O Teodorico, a partir do momento que ele vê o Padre Negrão adentrar a casa, ele já não gosta muito dessa amizade, pois ele vê na pessoa do Padre Negrão a ameaça de uma nova pessoa para dividir a herança, né? Pois na realidade todos aqueles regalos, aquela cortesia que os amigos faziam a tia Titi, era na esperança de que quando ela vier a falecer, ela deixasse-lhe algum patrimônio de herança. E o Teodorico, ele vê isso como uma ameaça. E aí começam as conversas e o Padre Negrão faz muitas perguntas para o Teodorico. E o Teodorico está muito afrontoso durante aquele jantar, mas contando tudo sobre a viagem dele à Terra Santa. Até o momento em que ele e a tia vão até o oratório, né, que é o local onde ele ia entregar o presente à tia. Aí ele pega o pacotinho com papel pardo onde estava, né, a relíquia, e coloca ali em cima do oratório. E após eles fazerem aquela reza, os outros amigos estavam todos na sala. Então, após eles fazerem a reza, ele entrega o pacotinho. A tia sente até um tremor na hora que ele entrega. E ela vai abrir o pacotinho e encontra a camisola branca da Mari. E aí ela chama ele de seu porcalhão e expulsa ele da casa dela, pois aquilo era a prova de que ele havia sido tudo o que ela sempre condenara, né? Que ele passou a viagem com relaxações, como ela mesma afirmava. Isso para ela não era aceito. E ela diz até mesmo que vai deserdar o Teodorico. Então ele passa a viver num hotel e às custas de agora do seu comércio dos relicários santos que ele trouxera de lá da Terra Santa. Ele trouxe cruz, trouxe galhos com espinhos e ele começa a comercializar até mesmo a água do Rio Jordão. E o pessoal se interessa bastante por aqueles relicários e ele vai vendendo e isso lhe garante o seu sustento durante bom tempo nesse hotel. Só que com o passar do tempo, as economias se esgotam. E aí ocorre a ele de procurar um antigo colega lá do Colégio Isidoros, que é o Crispim.
Ele, por surpresa, não encontra mais o amigo como o amigo sempre fora, muito simples e sem pretensões. Agora um amigo é de posses, tem até uma firma, e ele passa até a chamar o Crispim de Crispim Firma. Então, já objetificando o amigo, vendo uma possibilidade de lucro no amigo. Ele conta tudo o que acontecera para Crispim, e Crispim diz para ele não se preocupar, que ele se recordara que Teodorico sempre teve uma boa letra e sabia fazer cálculos, e que isso lhe garantiria um emprego com certeza. Crispim contrata o Teodorico como contador da sua empresa e eles passam a trabalhar juntos. A partir disso, Teodorico conhece a irmã de Crispim, e depois de um tempo que eles se conhecem, né, Teodorico e a Jesuína, o Crispim nota uma certa proximidade entre eles, até que ele questiona o amigo se ele tem algum interesse pela irmã. Teodorico diz que amor não, mas que ele com certeza se agradaria de casar com ela e seria um bom homem, um bom marido para ela durante esse casamento. O Crispim vê nisso uma possibilidade de entregar sua irmã a ele, e não demora muito, eles se casam. Então Teodorico casa-se com ela, volta novamente a ser afortunado. Ele tem um filho, né, com a irmã do Crispim. Após um tempo, o Teodorico recebe uma carta informando que a tia havia falecido e deixara para ele um óculo. E aí tá a ironia da obra, né? Deixar um óculo que seria o objeto com o qual ele só poderia olhar a riqueza que ficara para os outros, né? Que não ficou para ele, que a herança ficou para todos os amigos, menos para o Teodorico. Inclusive, a maior parte ficou para o padre Negrão. E o Teodorico, ele não se arrepende da mentira, ele se arrepende por não ter levado até o final, pois tanta coisa era aceita que o clero perdoava, essa mentira a mais também haveria de ser perdoada. E termina assim a obra, ele arrependido de não ter levado adiante, de não ter dito para a tia que as iniciais MM seria até mesmo da Santa Maria Madalena, MM, ali na camisola. E porque ele não houvera explicado isso para a tia Tite, assim ele teria ficado com a herança. E assim termina essa obra, A Relíquia, do Eça de Queiroz, esse autor português, essa obra cânone, né, da literatura portuguesa, que é inclusive leitura obrigatória de vários vestibulares do país, e muito rica pela linguagem. E essa edição aqui, que é traduzida pelo Douglas Tufano, ela vem com comentários para os termos que eram utilizados na época, que são termos de difícil entendimento. Então essa edição aqui, ela é bem acessível, ela explica os termos, né? Eu aconselho bastante essa edição aqui com a tradução do Douglas Tufano. Fica a dica e até a próxima!